Senhor, neste momento, Pai, nós oramos e clamamos, Pai, Senhor Jesus, para que neste ambiente, Pai, possamos Te adorar em espírito e em verdade, para que possamos entregar tudo diante do Seu altar, para que possamos entregar tudo que nós temos ao Senhor, Pai. Este é um momento de engrandecer o Seu nome, de exaltar o Seu nome, Pai, e que nós possamos estar focados, ó Pai, Senhor Jesus, em fazer isso, Pai. Que possamos Te dar o nosso melhor, que possamos louvar o Seu nome com excelência, que sejamos instrumentos do Senhor, ó Pai, Senhor, nessa noite, e que o Senhor venha falar conosco, que o Seu nome seja exaltado e engrandecido aqui, Pai. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, Senhor Deus Pai amado,
Estamos aqui, meu Senhor, só para te adorar, para te dar louvores, para te engrandecer e dizer, ó Deus, que o Senhor é o maior, é o único, é o todo-poderoso, é aquele que merece toda a glória, todo o nosso louvor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço pelo culto de hoje, seu Santo Espírito esteja aqui conosco, esteja no coração de cada irmão, nos proteja, nos abençoa, ó Deus Pai, consagramos tudo isso daqui a Ti, ó Deus, toda palavra que será ministrada, Senhor. Senhor, que seu Santo Espírito possa entrar no coração de cada um que vai nos assistir pela rede social, que está aqui presente, e possa, ó Deus Pai amado, dar aquela certeza, ó Deus, que só o Senhor é capaz de tudo, de mudar vidas, de curar. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos abençoa, nos cuida, nos guia, ó Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Fazia tempo que vocês não escutavam dessa forma, hein? Estou meio complicado porque estava dando problema no nosso computador ali. Marcos 2, do 1 ao 12, eu vou ler inteiro aqui. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então uma gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por outros 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca, vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônicos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Isso aqui é um texto muito conhecido, que nós estamos acostumados a escutar, muitas ministrações sobre ele, cabe muitas, né? A fé, né, do jovem paralítico, dos 4 amigos dele. E é por isso até que Jesus percebeu tudo isso e curou ele por causa da fé. O companheirismo dos 4 que estavam juntos também mostra para nós que nós temos que fazer de tudo para estar perto de Jesus, nem que seja para dar os jeitinhos e chegar lá, né? Então são muitas coisas. Mas olha só o que pega aqui. Eu estava fazendo um devocional essa semana e caiu isso daqui, e eu vi isso daqui e percebi. Aqui, ó. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Claramente eles estavam pensando, não conversaram entre si, não falaram em voz alta, eles estavam pensando. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados? Não é somente Deus? Isso tudo na mente deles. Aí Jesus percebeu em seu espírito. Resumindo, quando eu li isso daqui, eu falei: rapaz do céu, não dá para a gente esconder nada de Deus, nada de Jesus. Os caras estavam pensando, imaginem eles depois. Pô, esse homem, além de curar o povo, ser do jeito que é, ainda sabia o que eu estava pensando. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que às vezes é assim, ó, a gente, conheço gente assim, tem muitas pessoas que vivem de um jeito aqui na igreja,
perto dos irmãos da comunidade, perto de quem também é crente, e tem outra vida no seu trabalho, tem outro comportamento. Não adianta, irmão. A palavra também diz que Deus conhece o que está lá no íntimo do nosso coração. Não adianta, então não adianta você ter 2 contas no Instagram, uma esconder dos irmãos. Não adianta, Deus está vendo. Certo? Não adianta você bloquear seu status para alguns não ver, outros ver. Não adianta, Deus está vendo tudo. Certo? É tudo aqui, ó, que está no coração. Não adianta, o Espírito Santo, que foi o que aconteceu ali, quem foi dar um toque para Jesus ali? Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é dedo duro. Ele conta mesmo. E não tem jeito. Tá? Então, o comportamento de um cristão tem que ser igual em todo lugar, porque Deus está vendo, Deus sabe o que você pensa, o que você está sentindo, o que você quer fazer mesmo antes. Não adianta tentar enganar Deus e o Espírito Santo, ele é dedo duro. Tá? Vamos louvar ao Senhor, amém? Amém. Graças e paz, irmãos. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Que nessa noite a gente possa convidar esse nosso Senhor para reinar sobre os nossos pensamentos, para reinar sobre as nossas atitudes, sobre o nosso falar, sobre as nossas vidas. Amém? Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e o meu falar, refletir a beleza que há em ti. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder,
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, Pai, na cruz, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, Senhor, por ter nos salvado. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo, 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 Pai. O véu foi rasgado. Tão bom, Pai, tão bom poder estar perto do Senhor. É tão bom poder sentir a sua presença. É tão bom adentrar no Santo dos Santos. Muito obrigado, Pai. De tal maneira me amou, meus pecados pagou, restaurou com teu sangue meu coração ao teu. Com violência rasgou que um dia nos separou, me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em tua presença. De tal maneira me amou, e me abraçou com saudades e nunca mais me deixou. Rasgou que um dia nos separou, me abraçou com saudades e nunca mais me deixou. Pode costurar o véu, nada vai me separar
em tua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em tua presença. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em teu abraço me encontro perdido. De um simples servo a melhor amigo seu. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em teu abraço me encontro perdido. De um simples servo a melhor amigo seu. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em teu abraço me encontro perdido. De um simples servo a melhor amigo seu. 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 Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em tua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em tua presença. Louvamos. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Pai, porque o céu rasgou de alto a baixo. Por isso nós podemos entrar em tua presença. É por isso que nós estamos nessa noite na tua presença, Senhor. É por isso que nós entramos com confiança diante de ti, Deus. E nós não temos mais medo. Aleluia. Com os teus olhos fechados, ouvindo esta canção,
na presença do Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu quero te ouvir nesta noite. Fala para Ele: eu quero ser teu amigo, eu quero ser o teu melhor amigo, a tua melhor amiga. Fala comigo nessa noite. Coloca diante de Deus os teus desafios. Não existe mais medo diante da presença do Senhor. Nós podemos entrar confiante na presença de Deus. Você nessa noite possa se achar abraçado pelo Senhor, abraçada por Deus, que Ele possa te dar aquele abraço que você tanto almeja e espera, e sentir confiança nisso, sentir confiança nos braços do nosso Pai. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba, aquele que nos abraça, aquele que fala conosco, aquele que ministra o nosso coração e não nos deixa sentir medo. Muito pelo contrário, nesse abraço nós podemos sentir confiança. Você é filho, você é filha de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Que nós possamos entrar com confiança, melhores amigos do nosso Pai, melhores amigos do nosso Abba. Você possa sentir-se na casa do Pai. Fique à vontade. Na casa do Senhor nós ficamos à vontade, porque essa é a casa do nosso Pai, do nosso melhor amigo. Na casa do Pai você se senta, você fica à vontade, você vai à geladeira, você fica muito à vontade. Na casa do Senhor é isso, ficar à vontade para se alimentar do que tiver, para comer, para beber, para conversar, para falar de tantas coisas e às vezes até mesmo jogar conversas fora, porque Ele está ali para te ouvir. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Deus, nós te louvamos por este tempo, nós te agradecemos por essa oportunidade tão rica, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa do Pai, diante do Senhor, e nós podemos falar de tudo aquilo que nós sentimos sem sentir medo, porque o Senhor conhece todas as coisas. Já foi falado aqui nesta noite que o Espírito Santo de Deus vê todas as coisas, compreende todas as coisas, vê o que passa no íntimo de cada pessoa. O Espírito Santo, Ele vê tudo que se passa no teu interior, na tua mente. Ele sabe dos teus sentimentos, Ele sabe de cada coisa e cada detalhe da tua vida. Então diga para Ele: Espírito Santo de Deus, venha falar comigo especialmente nessa noite, que Ele mostre, se revele a você, que você possa conhecê-lo. Conheça-o, você verá coisas grandes e firmes. Jesus, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Pai está aqui. Ele pode se revelar a você de uma forma muito, muito especial, como você jamais esperou, como o Senhor, você jamais viu. Aleluia. Deus, nós te louvamos por cada um dos teus filhos que se encontra aqui nesta noite, Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe o que passa na mente, o Senhor sabe o que cada um tem sentido, os desafios, os projetos e os propósitos de cada coração. Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha aliviar, ó Pai querido, o peso, que o Senhor venha tirar essa sobrecarga que muitas vezes, ó Pai querido, tem se acumulado em nossos ombros ou no ombro dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sentir aliviados em estar na tua presença. Nós possamos nos sentir aliviados, ó Pai querido, de podermos conversar com o Senhor e nos alimentarmos de tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa mesa. Que nós possamos conhecer-te bem, ó Pai, conhecer mais aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós colocamos os teus filhos diante de ti. Nós colocamos, ó Pai, a nossa casa, a nossa família diante da tua presença. Se existe alguma enfermidade incomodando, nós te pedimos, Pai, agora que o Senhor visite cada vida. O Senhor tem a unção da cura, o Senhor tem a unção da libertação para ser liberada e derramada sobre os teus filhos. Se existe algum desafio no trabalho, que o Senhor possa estar alcançando agora neste tempo. Em nome de Jesus, seja qual for o desafio que os teus filhos tenham enfrentado, seja nos relacionamentos, seja com um amigo, seja familiar, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja visitando agora, que o Senhor esteja colocando as suas mãos santas, Pai, sobre cada desafio, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, ó Pai, agora, nosso espírito, alma e corpo totalmente cativos ao Senhor, totalmente levados à tua presença, e que nada venha tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Nós queremos te conhecer mais e mais, nós queremos dizer que te amamos, te adoramos, Deus.
Nós queremos, ó Pai, e precisamos da tua presença conosco, ó Pai. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, fala conosco, ó Pai. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Ai, que povo lindo, graça e paz. Que povo bonito. Tem uma pastora e um pastor de Recife. Nós. Oh, meu Deus. Como eu tão desafiado todo mundo, para todos. São muitos desafios, sair de casa, em tempos de pandemia, à distância. Mas o Senhor tem dado um povo muito corajoso aí para juntos batalharmos, para juntos buscarmos a face do nosso Deus. Amém? Amém? Se tem uma passagem que eu gosto muito, é dos milagres, um dos milagres de Jesus que eu gosto é esse que o Jefferson trouxe aqui nesta noite. Eu gosto muito dessa passagem, eu tenho assim, um carinho muito especial por ele, né? Ter amigos que se deixam, ter amigos que, nossa, era Jesus ali, ele, e a multidão estava atrás de Jesus, a multidão acompanhando Jesus, e eles não conseguiriam chegar jamais ali perto de Jesus. Todo mundo queria tocar Jesus, todo mundo queria uma bênção, mas eles foram lá e pegaram os amigos e deixaram de si mesmos para levar aquele amigo para receber algo de Jesus. E isso fala muito comigo, né? Ter amigos faz toda a diferença em nossa caminhada. Ter amigos que andam com a gente, que segura as pontas, faz um diferencial muito, muito grande na nossa caminhada. E, de fato, o Espírito Santo, o Jefferson falou também que o Espírito Santo é dedo duro, que não acredito que ele seja. Muito dedo duro, nunca vi igual. Não é fofoqueiro, ele é dedo duro. Né? Eu acho também que ele é um pouquinho dedo duro, um pouquinho nada, quase muito mesmo, assim. E eu quero falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo com vocês. Vai ser, não vai ser uma ministração longa, eu acredito que vai ser curta, mas eu quero falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Em João 14, o capítulo 14 do verso de João, Jesus ele começa a falar com os discípulos, ele começa a dar uma palavra de consolo aos seus discípulos, porque ele já havia comunicado que ele ia morrer, ele já havia comunicado todas as situações que aconteciam com ele. Então ele está dando no capítulo 14 uma palavra de consolo para os seus discípulos, e é uma palavra assim, muito boa. E eu quero compartilhar aí o verso 16 do capítulo 14 com vocês, que diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que está com vocês para sempre. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ensinará a vocês todas as coisas, fará vocês coisas que ele está ali fazendo uma palavra de consolo. Ele fala assim: vocês não se preocupem, porque eu vou enviar para vocês um conselheiro. Eu vou mandar para vocês, eu vou pedir, eu vou rogar ao Pai para ele enviar esse conselheiro para vocês. E
esse conselheiro, esse consolador, dito aqui no livro, fala de um advogado. Paracletos, no grego, significa advogado. Significa aquele que se coloca ao lado. Significa aquele que toma a sua causa diante do juiz. Nós sabemos que os advogados, muitas vezes, quando ele pega uma causa, ele recebe uma assinatura da parte da pessoa que o contrata para ele falar em nome do seu cliente, para ele ir atrás e correr atrás de várias coisas em nome do seu cliente e vai diante do juiz pelo seu cliente. Então, quando se fala desse consolador e desse conselheiro aqui, é justamente isso. No grego, paracletos, que quer dizer advogado. Aquele que advoga uma causa, aquele que se coloca por você diante de alguém, aquele que se coloca diante de Deus por você. Ele é o teu intercessor. Ele é esse conselheiro. Aquele que ele fala assim, olha, eu vou chegar lá, eu já mando. Espera só um pouquinho, porque eu vou mandar o conselheiro para estar com vocês, para estar todo o tempo. Então, Jesus, humanamente falando, ele tinha limitações. Jesus, humanamente falando, andava por Israel, andava ali por Belém, por Samaria, por Jerusalém. Mas quando ele envia o Espírito dele, quando ele envia o Espírito Santo, ele está falando, eu vou além com vocês, eu posso chegar em todos os lugares, eu sou onipresente, onisciente, eu sei de todas as coisas. Então, assim, como Jesus humano, ele viveu ali por si. Mas com o Espírito Santo, o negócio vai mais longe. Com o Espírito Santo, toda a terra ela é alcançada. Nós sabemos quanto nós somos limitados como humanos. Mas quando o Espírito Santo chega, algo transformador acontece. Quando Jesus fala que vocês fariam as obras, que nós faríamos as obras que ele fez, faríamos maiores, nós temos a possibilidade que Jesus não tinha. Hoje, nós temos muitas possibilidades que Jesus não tinha. Né? E mais do que isso, nós temos o Espírito Santo, nós temos o seu Espírito trabalhando conosco, nos ajudando em todas as áreas da nossa vida, trazendo para nós ânimo, trazendo para nós força, trazendo tantas coisas. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus conosco em todo tempo. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Né? Nós costumamos falar muito de Jesus, eu sempre para cá, a gente tem parado para analisar algumas situações, às vezes a gente está sempre falando de Jesus, de Deus, de Jesus, nós sabemos que Jesus é muito especial, fez toda a diferença, mas o Espírito Santo ele vem para concluir a obra que Jesus começou. E aí a gente acaba por deixar o Espírito Santo meio... Mas ele é uma pessoa da Trindade, ele é uma pessoa que precisa ser lembrada, ele é uma pessoa digno de culto, digno de honra, digno de ser amado e digno de obediência. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque é ele que está atuando neste momento enquanto Jesus não volta. Nós precisamos dele para estar conosco. Lá no Velho Testamento, a gente vê algumas menções, a gente vê o Espírito Santo trabalhando, a gente vê lá em Gênesis, na criação, a gente vê na Revelação, em Isaías 61, a gente vê em vários momentos. É interessante quando Davi foi ungido rei, muito antes, né, porque ele foi ungido rei e depois demorou um pouco para assumir a função, mas quando ele é ungido rei, você já vê lá na palavra que o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Então, ali no Velho Testamento, você já vê algumas coisas, concessão de poder, de autoridade na criação e na revelação. Só que no Novo Testamento, ele se torna literalmente uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele é digno de honra. Então, nós precisamos colocar isso em mente, que ele caminha conosco, que ele está ao nosso lado, que ele é presente, ele veio para concluir uma obra em nós por causa de Jesus. Ele vem para que nós
possamos honrar muito mais a Jesus através das nossas, daquilo que nós formos fazer, daquilo que nós formos apresentar para o Senhor. Então, no Novo Testamento, o Espírito ele é uma pessoa distinta da divindade. Nós não podemos, e mais do que nunca nesse tempo, nós precisamos reconhecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos reconhecer que ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus fala. Sabia que o Espírito Santo de Deus fala? O Jefferson falou que o Espírito Santo de Deus é dedo duro. Ele fala. Sabe? É incrível como às vezes você está pensando numa situação e você está temeroso e do nada surge um texto bíblico enviado por alguém, aparece no grupo do WhatsApp, aparece lá no teu perfil, do nada surge um texto assim, ou para te colocar, a massagear mesmo, né, fazer um carinho, ou para te descer a lenha. Incrível como isso acontece quando você está nessa busca, né, nessa intercessão de busca e fala, Espírito Santo de Deus, Deus Pai, eu preciso muito de você. Então ele fala assim, em Atos 1 ele fala, se vocês forem lá para Atos, eu não vou ler todos os textos porque eu anotei vários textos, mas depois vocês procurem em Atos 1, 16, 8, 29, você vai ver como o Espírito Santo fala. Em João 14, 26, que eu acabei de ler com vocês, fala que ele ensinará todas as coisas, ou seja, ele ensina o que a gente tem que fazer, como a gente tem que andar, então ele ensina, como eu já li no texto de João 14, 26, ele dá testemunho de nós. Ele dá testemunho, está lá também em João 15, 26. Ele examina, ele dá uma olhada e fala assim, é assim, assim, assim. Ele perscruta, ele olha para nós e ele faz um diagnóstico da nossa pessoa, das nossas vidas. 1 Coríntios 2,10 fala que ele examina. Ele intercede por nós diante de Deus. A gente ouvimos muito dessa fala, né? De que ele intercede, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Romanos 8, 28, 26 e 27 fala a respeito de que ele intercede. Então, o Espírito Santo, ele é chamado, a Ida já falou a respeito disso, né? Os 7 Espíritos de Deus, e 7 fala de quê? Perfeição. Nós vamos ver perfeição, nós vamos ver que existe ali no Apocalipse, né, a respeito dos 7 Espíritos, e fala também a respeito das 7 igrejas, falando da divindade, falando de como o Espírito Santo atua, como ele trabalha, né, em aspectos diferentes, como ele trabalha na diversidade, né? O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser colocado na nossa caixinha, no nosso jeito de fazer as coisas. Por que nós vemos tantas igrejas cristãs que têm jeitos de fazer diferentes, que têm métodos diferentes? É o Espírito Santo trabalhando na sua inteligência. Ele é inteligente, ele é dinâmico. Então, lá para aquele lado de lá, ele precisa de pessoas na área do ensino. Então, a igreja vai atuar mais no ensino, porque ele sabe naquele ambiente precisa dessa área. Ou então, um ministério profético forte na profecia, um ministério forte na área do ensino, da profecia, no evangelismo. Tem pessoas que trabalham muito focado em missões. Por quê? Porque o Espírito Santo é dinâmico. De repente, o Espírito Santo fala assim, não, nessa região está precisando da Kadosh. Por quê? Porque o Espírito Santo é dinâmico. Existem pessoas aqui que vai atuar em determinada área que ele está precisando que a gente atue nesse ambiente, ou no nosso trabalho, ou lá na nossa casa, na região, ou no bairro, ou na cidade. Então, o Espírito Santo, ele é dinâmico, ele é criativo, ele nos dota de criatividade exatamente para isso. Então, as coisas não vão ser igual para todo mundo. O mover do Espírito Santo não vai ser igual para todo mundo.
Pode vir como um vento, mas pode vir no silêncio. Pode vir, parece que com um barulho de muitas águas, mas pode ser algo mais tranquilo, mais maresia. Então, o Espírito Santo de Deus, ele atua em todos e de formas específicas e diferentes. Então, o que é que o Espírito Santo ele está querendo da comunidade e da igreja? Então, a gente precisa ficar atento a essa fala dele, a esse movimento dele conosco, porque ele está nos levando, né? Ele está nos conduzindo, ele está nos direcionando. Então, nunca vai ser igual sempre. Eu tenho um texto do apóstolo Paulo que eu vivo repetindo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Ontem o Espírito Santo trabalhou de uma forma. Há 5, 6, 10 anos atrás, o Espírito Santo estava fazendo algo, mas ele é dinâmico, ele é criativo, ele está vendo, ele está crescendo, ele está evoluindo. A cada dia ele evoluindo, ele está crescendo com tudo. Nós, naturalmente, vamos evoluindo. A cada 10 anos existem muitas mudanças acontecendo. Essa década aconteceu várias mudanças. Então, dentro dessa mudança, o Espírito Santo de Deus vai atuando, vai trabalhando. O que é que eu preciso para que Jesus volte? Ele começou, essa vinda do Espírito Santo começa em Pentecoste e conclui quando Jesus voltar. Então, de tempos em tempos, ele está trabalhando, ele está se movendo para quê? Para que Jesus volte. Então, não pode ficar dentro daquilo que a gente acha. O mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, não pode ficar dentro da nossa caixinha. O Espírito Santo trabalha desse jeito, porque eu tenho certeza que é assim. Mas você já se moveu lá no passado. Sabe, queridos, eu me lembro do meu encontro acerca do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, que eu não entendia muito bem, e eu entendi no meu encontro há quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás, naquele encontro, eu fui movido, um mover assim, um mover. O Espírito Santo fez um mover, assim, e a gente compreendeu algumas coisas. Porque quando eu me converti numa presbiteriana do fogo, do Pentecostes, do reteté, daquele negócio todo, aquela coisa assim, muito diferente daquilo que a gente vê hoje, né? Na presbiteriana, muitas coisas mudaram, mas eu me converti assim, nesse reteté, nesse fogo, e tinha que acontecer algo muito extraordinário. Então eu me lembro que, e eu achava que não tinha o Espírito Santo, não era batizada com o Espírito Santo, porque não veio nenhuma bola de fogo, não caiu em cima da minha cabeça, porque assim, eu não senti esse reteté todo, porque eu não, sabe? E pensa, quando eu me converti, a salinha de oração era um negócio assim, fervoroso, parece que o povo via fogo para tudo quanto é lado, era um negócio assim que a gente dificilmente vê hoje, né? A não ser em determinadas igrejas e comunidades que ainda permanecem nessa linha, até por causa do mover do Espírito Santo de região para região, de coisas que ele está fazendo, né? Então, quando eu fui para o meu encontro, eu tive um entendimento do que era o batismo com o Espírito Santo, porque um dia, numa vigília, eu do nada comecei a falar em outras línguas que eu não sabia o que era, e uma pessoa falou para mim que aquele era o Espírito Santo, e eu fiquei com dúvidas de que era, e eu só fui entender que o Espírito Santo ele tem muitas formas de trabalhar, e está chegando um chá quente para gente. A obra do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo, mostrando aos seus discípulos quem é Jesus. Ele vem para mostrar quem é Jesus. O Espírito Santo é aquele que ilumina, é aquele que mostra aonde a gente vai colocar os pés. Sabe aquele sensor do carro? Alguns carros, né, tem um sensorzinho assim, principalmente atrás, por exemplo, para não bater, né? Se você está chegando muito próximo de algo, ele vai fazer pi, 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 pi. Ou então, assim, esses dias a gente estava vindo para cá, tinha um carrão na BR, assim, um pouquinho antes de nós, o Ruber falou assim, Daniel, o sensor daquele carro. Aí eu falei, um sensor assim, bem no retrovisor, né? Aí um carro estava aproximando muito dele, ele começava a ficar. Ele estava ultrapassando o caminhão, assim,
que ele se aproximava muito e a gente meio que atrás. Ficava. Na hora de ultrapassar, ele ficava. Teve uma hora que ele, ó. Ou seja, direção autônoma. Ó, que chique. Direção autônoma. Mas tem que ter. Todo, né? Tem que ter. Então, assim, o Espírito Santo é exatamente essa luzinha de alerta. Né? Se você está indo para colidir com um carro à sua direita, ele vai. Então, assim, queridos. A gente tem o Espírito Santo de Deus também. Não vamos nos fazer desentendido, por favor, porque depois que bateu, vai ter que pagar o preço. Vai ter que mandar arrumar a lataria. Vai ter que mandar arrumar. Não tem jeito. E o Espírito Santo, sim, nos avisa. Eu tenho certeza. Às vezes a gente faz de bobo, a gente faz desentendido. Mas, poxa vida. Poxa vida. Você está indo para o negócio, o Espírito falando, não faz. Eu coloquei um videozinho, acho que eu não coloquei, acho que eu coloquei nos de liderança. Tem que colocar lá no Kadosh. Então, assim, o videozinho tá 2 meninos, carne e espírito. E eles começam ali, a carne e o espírito, né? Os dois pegando no pescoço do outro, assim. Dali a pouco o espírito, pá, na carne, né? Então fica essa luta muitas vezes entre espírito e carne. E, queridos, se a gente alimentar mais a carne vai vencer. Se a gente alimentar mais o espírito vai vencer. E na maioria das vezes, quando a gente faz bobagem, é porque a gente não prestou atenção no nosso sinalização. Todos nós temos. Existem carros que não tem, né? Existem carros mais simplesinhos, vai falar que não tem. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. No reino de Deus, todos nós temos uma sinalização. Não existe isso que ninguém tem uma sinalização. Tudo. Todos nós. Não existe, eu sou pobre, pequeno, pecador. Não existe isso, não. Já está numa caminhada com Jesus, dentro da comunidade, buscando de alguma forma a Jesus, não existe isso não. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus já começa a habitar e trabalhar em nós, porque é Ele quem convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence de Jesus. Então não existe isso de que eu não tenho, eu sou pequeno, eu sou popular, eu não sou um Volvo, né? Eu sou um Fietinho, um Fusquinha. Não existe isso no reino. No reino de Deus não tem esse negócio não, querida. É todo mundo igual. Perante ao Eterno, perante Deus. É por isso que nós precisamos cuidar de mostrar para o nosso irmão. Falei assim, meu filho, não existe Fusca no reino de Deus, não. Esse é o Volvo. É só carrão no reino de Deus, não existe isso não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. E dentro daquilo que eu tenho para receber dele, dentro daquilo que você tem para receber dele, existe uma autoridade que vem do Espírito Santo de Deus, que ele dá para mim, ele dá para você, e você vai atuar não igual ao teu irmão, porque o ministério do teu irmão é diferente, não igual a outra igreja, porque a outra igreja é diferente. Existe algo para mim, existe algo para você que vem dele, a autoridade vem dele. Não existe, muitas vezes, queridos, eu estava conversando uma situação esses dias, até vou comentar com vocês sobre essa questão de autoridade e lugar de fala. A igreja está no lugar de fala e autoridade em todos os sentidos. Não existe um lugar para nós que não seja o nosso lugar de fala, porque Jesus nos delegou à igreja autoridade. Se fosse assim, Paulo não poderia falar nem de casamento. Paulo não poderia falar de família. E tantos outros, queridos. José governou no Egito.
E Daniel? Se você for olhar para a Bíblia, as histórias da Bíblia, a maioria daqueles que Deus levantou para situações eram improváveis. Não eram pessoas prováveis para fazer o que fizeram. Débora jamais seria provável, na época que ela viveu, ser juíza e profetisa em Israel. Nunca que ela poderia. A igreja precisa entender que o lugar de fala dela é todo lugar que o Espírito Santo de Deus autorizar. Todo lugar. Sabe por que a nossa política está como está? Porque a igreja achou que ela não tinha lugar de fala. Porque a igreja achou que não devia se envolver com política. No mínimo a gente devia ter orado. No mínimo a gente devia ter falado: ei, isso é pecado. Roubar é pecado. Tirar do pobre é pecado. No mínimo. Mas a gente achou que não podia se envolver. Não era o nosso lugar de fala. É por isso que nós estamos como nós estamos. Lugar de fala da igreja, do homem e da mulher de Deus que recebe autoridade para fazer é todo e qualquer lugar. Todo e qualquer lugar. Deus colocou você lá, entenda. Você é autoridade naquele lugar para tudo que o Senhor te direcionar ali. Não existe isso não, queridos. A igreja perdeu muito nos últimos anos, por isso nós estamos pagando um alto preço. A pandemia é um alto preço para a igreja. Para aprender que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz, é aquele que nos direciona, é aquele que fala. Mas nós achamos que precisa... Agora tem esse negócio do lugar de fala. De jeito nenhum, se vier uma criança aqui, tiver todo mundo lá, porque foi dada uma oportunidade para ela, ela tem autoridade para fazer exatamente aquilo que ela está fazendo aqui. Porque foi dada a oportunidade para ela. Nós precisamos entender que no reino de Deus, Ele vai nos dotar de autoridade, Ele vai me dotar de autoridade, vai adotar você de autoridade. Não espere você ficar perfeito para começar a fazer as coisas. Porque não vai acontecer perfeição até que Jesus nos chame. Até que Jesus volte. Então nós precisamos dessa luzinha e Ele sempre vai sinalizar, querido. Ele sempre vai sinalizar para nós por onde andarmos, por onde, se estivermos um pouquinho perto demais, aonde nós não deveríamos. Ele fala, queridos. Ele fala. E Ele é dedo duro mesmo. E a gente observa um filho de Deus cabisbaixo, a gente observa um filho de Deus que não te olha, que não fixa você, não te olha no olho, porque é o Espírito Santo de Deus. Efésios 1 vai falar que Ele ilumina, que Ele dá claridade. João 3, 5 a 8 vai falar que Ele regenera, Ele restaura, Ele renova todas as coisas. Não existe isso que Ele não renova, não existe isso que Ele restaura. Se você falhou, se você errou, não deu muita atenção para a luz que te ilumina, ei, tudo bem, volta, começa, porque Ele é um Deus que restaura todas as coisas. Ele é um Deus que nos santifica. Gálatas 5, 16 e 18 vai falar disso, desse processo de separação. Existe todo um processo. Por mais que a nossa caminhada muitas vezes tem aqueles lances aqui e ali, às vezes dá uma caidinha, às vezes dá uma tropeçada. Então a palavra do Senhor, ela vai vindo em nós e o Espírito Santo vai trabalhando todo um processo. Nós vamos subindo de degrau em degrau. Existe um processo de santificação. Existe um processo de transformação. 2 Coríntios 3, 18 fala sobre essa transformação, sobre essa mudança, que ela vai acontecendo gradativamente, de pouquinho em pouquinho. Você vai buscando, você vai estando na presença do Senhor. Epa, dei uma parada aqui, dei uma travada aqui. Ei, deslizei aqui, deslizei para cá, deslizei ali. Ei, para aí, calma.
Arruma a rota. Já vai dar certo de novo, já vai começar de novo. Não se esqueça que é o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que está junto, aquele que fala, ei, peraí, calma, vai dar certo. O Espírito Santo, ele nos capacita, queridos, não existe quem não seja capacitado para aquilo que Deus colocou. Em Coríntios também fala sobre isso. Se o Senhor colocou algo em seu coração, algo na tua vida, saiba que Ele te capacita. Ele vai te capacitar ainda além. Então, o ministério do Espírito Santo, ele começou em um tempo de Pentecostes, lá no Velho Testamento. Era uma grande festa, uma festa de colheita. Agora, próximo final de semana, é celebrado novamente festa de Pentecostes. É o período de festas de Pentecostes. Israel celebra Pentecostes. Mas era uma festa de colheita. E o Espírito Santo decidiu vir justamente nesta festa. Quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para a Bíblia, os principais acontecimentos na Bíblia estão relacionados a uma festa bíblica. Né? Nós vemos isso a Páscoa. Jesus ressuscita bem numa festa de Páscoa. Ela já existia, mas foi numa festa, né, que ele decide morrer e ressurgir. E a descida do Espírito Santo surge também em uma festa, a festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa acontece a festa da colheita. E as festas em Israel são grandes, são lindas, são abençoadoras, são motivadoras. E para nós, povo de Deus, para nós cristãos, essa festa fala de descida do Espírito Santo, onde a igreja começou. Onde a igreja se inicia na festa de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desce naquele lugar, entra naquele ambiente, todos que estavam naquele ambiente foram cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é uma palavra para uma próxima ministração. Então, assim, queridos, Pentecostes sinaliza essa descida do Espírito Santo para mover o povo de Deus, para dar início, né, a igreja de Jesus Cristo, e nós somos frutos disso, desse mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus veio para fazer com que a gente se voltasse para Jesus e pudéssemos nos mover até que Jesus volte. Então, Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está neste lugar para dizer para nós assim, eu estou convosco até a consumação do século. Vou ajudar vocês, vou caminhar com vocês, vou dar a vocês habilidades, vou dar a vocês forças, vou derramar poder e autoridade sobre a vida de vocês. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito passa a habitar em nós. E esse texto eu quero ler. Esse eu vou ler com vocês. Atos 2, 28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Amém? Ele passa a habitar em nós. Ele passa a habitar em cada um de nós. Não existe ninguém que, tendo aceito Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tenha o Espírito Santo trabalhando e atuando, buscando te ensinar, buscando trazer a você a revelação de quem Ele é, buscando trilhar, dar direcionamento à sua vida. Não existe. Não existe. Todos nós, que um dia, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos o Espírito Santo caminhando e já trabalhando juntamente conosco para que tudo fique muito bem. Amém? Romanos 8, 9 diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vou ler novamente. Entretanto,
Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito Santo de Deus habita em nós, em mim e em você. O Espírito vai, com certeza, dominar, dar direcionamento. Ele vai nos conduzir em todas as coisas. Então, se nós estamos sendo o Espírito Santo de Deus em nós, a carne vai morrer e o Espírito Santo vai ser glorificado e nós vamos ser conduzidos dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Todos os dons para o serviço que aparecem em nossas vidas fluem de um batismo inicial do Espírito. E assim como pecadores, nós, unidos em Cristo, vamos alcançar aquele dia a vinda de Jesus. Amém? Nós somos pecadores, mas através de Jesus, nós somos salvos. E através do Espírito Santo, nós vamos manter unidos a Jesus. O Espírito Santo vai nos manter unidos a Jesus. O Espírito que inspirou a palavra, meu querido. O Espírito Santo que inspirou a palavra. Então, quando você vai ler a palavra, peça a Ele ajuda, porque Ele sabe o que Ele disse, Ele sabe o que escreveu. Peça ajuda a Ele vai ensinar a você, Ele vai trazer claridade a você, Ele vai trazer revelação da palavra a você, porque Ele inspirou a palavra, foi Ele que escreveu. Foi Ele que deu a homens a inspiração da palavra. Então, Ele pode te ensinar todas as coisas, Ele pode te mostrar, Ele pode trazer revelação que às vezes Ele não revelou a outro ainda. Então, que nós possamos, assim, nos derramarmos na presença do Senhor e falar: Senhor, derrama mais do Teu Espírito. O Espírito Santo vem me visitar outra vez. Como é bom sentir a Tua presença, como é bom ouvir o Senhor falando comigo. Queridos, não é muito difícil essa questão da fala do Espírito Santo. Um exemplo disso é quando você está, por exemplo, você foi chamado. Deus falando, você foi chamado. O Espírito Santo, o inimigo falando assim, você não foi chamado, você não pode. Quem aqui é o Espírito falando? Deus fala, o Espírito Santo fala, você pode. O inimigo fala, não pode. Quem está falando? Quem é quem? O Espírito sempre vai falar para você. Você tem uma nova oportunidade, avança. O Espírito Santo sempre vai falar, eu escolhi você. O inimigo fala, você não foi escolhido. O inimigo sempre vai ser do contra. Existe essa batalha. O Espírito Santo fala, vai lá e ajuda aquela pessoa. Aqui está falando, será que é o Espírito Santo falando? Será? Todo o inimigo fala para você, vai lá e ajuda aquela pessoa. É o Espírito Santo que está te incomodando, vai lá e ajuda. É fácil de definir certo e errado. Quando é o Espírito Santo falando para nós. Quando é o inimigo falando. Quando é nós mesmos falando. O Espírito Santo sempre vai falar doa. O inimigo falando doa, não, que você vai ficar com falta. O Espírito Santo sempre vai falar, vai lá e oferte. O inimigo fala, não vai faltar. Vai lá e ajuda aquela pessoa. Não, vai não, bobagem. Ele fez isso. Se ele está daquele jeito lá, é porque ele errou, é porque ele pecou. Então, assim, o Espírito Santo sempre vai falar para você, faça assim, ajude, fortaleça o teu amor, teu irmão, ame teu irmão. O inimigo sempre vai falar, não ame, não doe, não faça. Mas Deus sempre vai estar falando, corre, avança, você pode, você foi chamado, você é amado, você é filho. Sempre. Não é muito difícil a gente entender. Deus é pai, é amor, é conselheiro, é consolador, e o inimigo é sempre o oposto. O inimigo sempre está falando assim, nada, isso não dá nada. O Espírito Santo está falando assim, não, pera, para, pensa,
Analisa. Não é difícil. É que às vezes a gente quer que as coisas caminhem do nosso jeito. A gente não sabe esperar. Nós não queremos esperar. Mas se a gente deixar o Espírito Santo falar, ele vai falar. Ele vai agir. Ele vai falar, calma, espera. Jesus falou que ele enviaria um consolador, um amigo, uma pessoa para caminhar com você, do lado, do seu lado. Então esse consolador e amigo, ele sempre vai te dar uma palavra de conforto, ainda que você erre, ainda que você sempre. O inimigo sempre vai ficar condenando, colocando culpa. Mas o consolador não. Ele está ali para falar para você, ei, errou, falhou. Por favor, levanta, vamos aí, bora lá, vamos caminhar, vamos avançar. Vamos dar mais ouvidos ao Espírito Santo de Deus? Amém? Vamos dar mais ouvidos ao Espírito Santo de Deus? O nosso Deus, ele é Pai. Ele não é padrasto, ele não é carrasco. Não, ele é Pai, ele ama. E ele vai continuar amando, independente de qualquer situação, de qualquer coisa. Ele nos ama, ele me ama, ama você. E o Espírito Santo de Deus está aí falando isso constantemente. Eu amo você, não importa o que você faça. É claro que se você quiser me agradar, é claro que se você quiser colocar um sorriso nos meus lábios, né? Claro que se você quiser me agradar, você vai fazer direitinho. Porém, pode acontecer de você falhar. Porém, pode acontecer de você errar. Não importa, eu estou aqui para te levantar. Não importa, eu intercedo por você diante de Deus, diante do Pai. Eu vou interceder, eu vou conversar com Ele, eu vou falar com Ele. Eu sou o teu amigo, eu sou o teu amigo. Entenda, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é aquele amigo, ele é aquele que tira o peso, ele é aquele que alivia o nosso peso, porque às vezes parece que estamos carregando um peso além daquilo que foi colocado sobre nós. O Espírito Santo de Deus vem para tirar e arrancar esse peso de cima de nós. O inimigo sempre está querendo colocar culpa. O inimigo sempre está querendo fazer com que a gente se arraste. O inimigo está querendo sempre tirar o nosso sono, tirar a nossa paz, que a gente deite. A gente quer deitar e poder dormir. E muitas vezes o inimigo fica lá, não, você fez isso, você fez aquilo outro, você deixou de fazer isso, você deixou... Isso é voz do inimigo. Isso é voz do inimigo. Que você é isso, que você não pode, que você não vai conseguir, que isso, que aquilo, isso é do inimigo. O Espírito Santo não faz isso, ele é conselheiro, ele é amigo, ele é juiz, ele é advogado, ele faz tudo que você precisar. Ele está em nós, ele está em mim, ele está em você, ele habita em nós, ele habita conosco e ele vai para qualquer lugar conosco. E ele é esse sinalizador que se de repente eu estou indo para onde eu não deveria ir, ele vai ó, pi, 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 e você corre e avança de novo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus foi enviado, ele foi, e ele está em nós. E se nós estamos aqui, e se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos nos interessando por leitura da palavra, se nós estamos nos interessando por orar, se nós estamos nos interessando por organizar a nossa casa, se nós estamos nos interessando por organizar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, isso é porque o Espírito Santo de Deus está nos movimentando para isso. Porque o inimigo, ele quer o quê? Destruir a família. O inimigo, ele quer o quê? Te colocar no chão. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem para te trazer um novo ânimo, a força, coragem, avanço. É o Espírito Santo de Deus que está colocando aquele negocinho. Poxa, acho que eu preciso fazer isso. Poxa, dentro da minha casa precisa disso. Meus filhos, olha lá meu trabalho. O inimigo vai trabalhar sempre do contra. O chefe não é bom, o marido não é bom, a esposa não é boa, os filhos não são bons. O inimigo sempre vai fazer isso. Mas o Espírito Santo não.
Tem jeito? Possível. Calma, porque é possível. Marido melhora, esposa melhora, filhos melhoram, avançam, conquistam. E é isso que o Espírito Santo faz. Nos ajudar a tomar as decisões, a avançar. E deixa eu falar, essa pessoa da Trindade habita você. Essa pessoa amável, bendita, que te dá poder, que te dá autoridade para vencer os desafios, para vencer a carne, vive dentro de você. Alimente-o. Conversa mais com ele. Busque mais dele. Vamos nos colocar em pé? Aleluia. Feche os teus olhos. Tem uma pessoa incrível que habita você. Tem uma pessoa amável que habita você. Sabe esse lado amável que você tem? É o Espírito Santo de Deus. Sabe esse lado amargo que habita você? É a carne, é o inimigo tentando contra o amável. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Peça nessa noite que o Espírito Santo de Deus habite totalmente a tua vida. Se você ainda não tem essa conexão total com o Espírito Santo de Deus, comece a buscar por isso. Comece a buscar. Procure textos na palavra que fala do Espírito Santo. Procure conhecer, conversar como você conversa com o seu amigo mais íntimo. Nosso amigo Santo Espírito. Ouça essa canção e vai falando com o Espírito Santo. Venha aquecer os corações. Aleluia, Jesus. Que o teu coração seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Vem com cura e todo o seu poder. Aleluia. Que a cura, que o poder do Eterno venha habitar a tua vida nesta noite. Vem manifestar Aleluia. os teus sinais. O Espírito Santo, ele vai se manifestar a você. Começa a pedir a ele: Espírito Santo, se manifesta a mim, fala comigo. Aleluia. O que fazer quando Glória a Deus. Aqui. Aleluia, Jesus. Mais que ser bem-vindo. Fale com ele nesta noite. Fala, Espírito Santo, eu desejo conhecer-te mais, eu desejo novamente. Aleluia. Fala para ele, conversa com ele. Espírito Santo, eu preciso da sua presença. Espírito Santo de Deus, vem nas nossas vidas. Fale com ele, você tem total liberdade para falar com ele. Espírito Santo, eu preciso. Aleluia. Ele é o nosso amigo, ele pode ser o teu melhor amigo. O Espírito Santo, ele quer ser o teu melhor amigo neste tempo. Ele está buscando esse contato mais íntimo, mais próximo com você. Fala, eu estou esperando por alguns sinais.
Sopra, sopra sobre nós, sopra sobre minha vida, sopra sobre a minha casa. Sabe aquele desafio? Peça para o Espírito Santo soprar sobre esse desafio. Seja lá na tua casa, seja com os teus filhos, seja no teu trabalho. Fala, Espírito Santo, se move, sopra, sopra sobre a minha vida, sopra sobre a minha casa, sopra sobre todas essas situações. Aleluia. Fala para ele, Espírito Santo, venha nos batizar nesta noite. Venha selar as nossas vidas. Sela-nos, Espírito Santo de Deus, com a sua presença. Aleluia, Jesus. O que fazer quando ele vem? Você tem total liberdade. Se você quiser levantar as suas mãos, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, este é o lugar para você se colocar na presença do Senhor à vontade, porque essa é a nossa casa, essa é a casa do Pai. Então você tem liberdade aqui, falar, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, e faz novamente aquele encontro que eu tive que era muito especial com o Senhor. Traga a lembrança, traga a memória, algo que o Espírito Santo já fez na sua vida. Traz a memória. Faz de novo, Espírito Santo. Não me deixa esquecer. Traga esse marco. Sabe aquele dia muito especial que o Espírito Santo fez algo tremendo na sua vida? Traz a memória, ele pode fazer aquilo e pode fazer muito mais. Às vezes os memoriais são necessários. Aleluia. Conversa com ele sobre aquele desafio. Conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, esse é um desafio que eu não posso com ele sozinha. Eu preciso. Eu não posso sozinha caminhar. Eu não posso sozinho. Fala para o Espírito Santo, seja o meu advogado nesta causa. Fala para o Espírito Santo, intercede por mim diante do juiz. Espírito Santo, vai por mim. Diga para o Espírito Santo de Deus, eu te dou a autorização para você interceder diante de Deus por mim, porque eu já não dou mais conta. Fala para o Espírito Santo, eu não consigo fazer isso. Advoga a minha causa. Espírito Santo, eu não dou conta disso. Seja o meu advogado diante do juiz. Fala, Espírito Santo, eu já tentei tudo, mas agora eu te dou autorização legal. Vai lá e faz por mim. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar esperando um sinal da sua resposta. Espírito Santo, por favor, seja o meu advogado, meu amigo advogado. Seja qual for a causa, fala, Espírito Santo de Deus, sabe aquela causa assim. Eu já fiz tudo o que eu podia. Eu já dei tudo o que eu podia nisso. Mas eu não dou conta, eu não consigo. Eu preciso de um advogado que me represente e me represente bem. E você é a pessoa. Você é a pessoa para advogar a minha causa. Seja ela causas espirituais, sejam ela causas físicas. Por tua glória, Senhor. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo nas nossas vidas. Tu és bem-vindo neste lugar. Vem inundar este lugar, vem inundar os nossos corações da tua presença. Vem inundar todo o nosso ser. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do nosso coração. Sermos inundados pela tua presença. Sermos inundados pela tua glória.
Que nos enche de dons, de habilidades. E que pode aperfeiçoar-nos. Que pode nos aperfeiçoar até a volta do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós queremos te agradecer, Deus. Queremos te agradecer, papai. Obrigada. Jesus, como nós te louvamos, como nós te adoramos, Jesus. Porque você vai para o Pai, mas você não nos deixa órfãos, você não nos deixa sozinhos. Você envia um conselheiro, você envia aquele que pode advogar a nossa causa, aquele que pode caminhar em todo o tempo. A presença do Senhor, ela é real através do Espírito Santo de Deus. Ele não deixa ninguém sozinho. Ele não deixa ninguém sozinho. Ele caminha junto. Ele está em todo o tempo. A presença do Senhor, ela é real através do Espírito Santo de Deus caminhando, comunicando a nós todas as coisas. Aleluia. Vamos provar. Nós vamos provar, Deus, da tua presença. Nós vamos tocar a tua presença. Nós vamos tocar, nós vamos provar da glória, Pai querido, da sua bondade, Pai, em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Pai, nós podemos provar disso tudo. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo mover e o derramar do teu Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, obrigada por cada um dos meus irmãos que se encontram neste lugar, ó Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor os trouxe nesta noite, neste lugar. O Senhor conhece, Pai, o desafio de que cada um tem. Mas o Espírito Santo de Deus os conduziu para que eles estivessem aqui, para que pudéssemos juntos compartilharmos de tudo isso e desse tempo em tua presença. Pai, visite cada um dos teus filhos. Pai, visite que eles possam ser inundados pela tua glória e pela tua presença. Aonde eles forem, ó Pai querido, algo extraordinário possa acontecer por causa da sua presença. Porque a tua presença faz toda a diferença em nós, Pai. Derrama essa graça, derrama essa glória sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa comunidade, sobre este bairro, o bairro, Pai querido, de cada um dos teus filhos, onde eles estão plantados, no trabalho dos teus filhos, na família, os filhos, ó Pai, dos filhos, os amigos, ó Pai, o trabalho, todas as coisas nós colocamos diante de Ti nesta noite. Gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, gratos por tudo aquilo que o Senhor fará por nós, ó Deus. Obrigada por cada um dos teus filhos, pela comunhão. Obrigada pela unidade que só é, Pai querido, concedida por causa do teu Espírito Santo de Deus. Pai querido, se estamos aqui, é porque nós estamos sendo movidos, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Estamos aqui, ó Paizinho, é por isso. Não é porque nós somos alguma coisa, não é porque nós podemos alguma coisa, mas é porque o Espírito Santo tem nos impulsionado para este lugar, ó Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelos teus filhos. Obrigada por esta família. Obrigada pelos discípulos. Obrigada pelos amigos. Obrigada, Pai, pelo ministério. Obrigada pelos ministérios que já estão e aqueles que vão acrescentar, ó Pai, vão sendo acrescentados. Muito, muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar esta semana. Que seja uma semana frutífera. Que seja uma semana de um transbordar. Que seja uma semana de muitos testemunhos, ó Pai, acerca do que o Senhor está movendo. Que seja uma semana onde nós poderemos contar tudo aquilo que o Senhor está movendo a partir de um posicionamento nosso em Ti, ó Deus. Fica conosco, abençoa a nossa semana. Espírito Santo de Deus, conduz-nos a todas as coisas. Pai, esteja conosco como nosso Abba. Jesus, fica conosco, permanece conosco em todo o tempo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial. Que seja uma semana tremenda na presença do Senhor.
trabalho e tudo mais. Graça e paz, queridos. Até sábado que vem, domingo. Sábado a gente está tendo atividade. Orem para o reforço escolar, né? Eu não sei como vai ser. Existe um novo decreto. Por enquanto a igreja continua normal, né? Com essa abertura até 25%. E estamos aí. Nós temos célula no Zoom, no sábado nós temos célula também. E domingo nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amo vocês, obrigada pela presença. Bom, muito bom ter vocês aqui.